Deus. Eu quero falar sobre causa e missão. E não vou falar de causa e efeito não, tá? Causa e efeito é uma coisa. Agora, de causa, o que é uma causa e o que é missão, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso, depois eu vou entrar no texto para que você entenda. Então, o que seria uma causa? A causa é a razão para uma ação. É algo grande, é o maior. Qual é a causa? Quando você fala, olha, eu estou aí por uma causa. Então, a causa é a razão que faz, que motiva você ter uma ação. E o que é a missão? A missão é a ação que você vai fazer para cumprir o objetivo da causa. Tá? Então, a sua missão é a sua ação. A sua causa é a sua questão maior. Nossa questão é a causa de Cristo. Tá? Se você quer colocar um tema aí, você pode escrever a causa de Cristo. Agora, precisamos entender a causa de Cristo e entendermos qual é a nossa missão dentro da causa de Cristo. Muitas pessoas têm tido problemas com os seus sentimentos, com a sua vida, porque têm desistido do Evangelho, desistido da sua vida cristã e de muitas outras coisas, porque confunde missão com causa. A causa nunca pode ser deixada para trás. Vamos trabalhar um pouco isso aqui separado para que depois você consiga juntar, você entenda o que eu vou tentar dizer para você. Vamos trabalhar a missão. A missão é o fazer, é a atitude, é aquilo que você faz. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos qual era a missão deles? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Mas essa não era a causa, essa é a missão. A causa era de Cristo, a causa maior. Qual era a causa de Cristo na terra? Trazer salvação ao homem. Qual era a missão dele? Morrer na cruz. Ok? Você entende isso? Tá claro? Tem gente que fez assim, mal ou menos. Ok? A causa de Cristo, a maior, era a salvação do homem. Essa era a causa dele. O que ele fazia, fazia por isso. Mas qual era a missão dele aqui? Ele veio morrer na cruz para que se pudesse cumprir a causa. Porque se ele não morresse na cruz, não haveria salvação. Ok? Então precisamos entender isso. E saber que nós estamos envolvidos nesta causa. Mas precisamos saber qual é a nossa missão. A nossa missão são as nossas ações, o que fazemos, tanto no ministério quanto fora dele. Tudo faz parte de uma missão. O seu trabalho, tá? As suas atribuições e tudo mais. Aliás, a sua missão também é a sua incumbência. A responsabilidade que você tem, aquilo que é atribuído a você como responsabilidade, é dado para você fazer. Isso é missão. Porque a sua causa é uma causa maior, ok? Vocês estão aí? Tudo bem? Glória a Deus. Então, tudo o que fazemos faz parte da nossa missão. Porque estamos na causa de Cristo, ok? Deixa eu colocar algumas coisas para vocês que faz parte da sua missão, o que é uma missão separadamente. Por exemplo, os papéis que você tem. Qual é a sua missão como pai? Qual é a sua missão como mãe? Tá? Como filho? Você tem coisas que você precisa desenvolver aí. Tudo está relacionado à sua missão. Qual é a sua missão dentro de um ministério? Nos seus estudos, com você que vai casar, então você tem aí uma missão a cumprir, tá? Você vai trabalhar para isso. Agora, o que nós não podemos é, dentro desse conceito de missão, eu entendendo qual é a minha missão dentro de todos os meus papéis, de repente eu falhei. Um exemplo, eu tinha uma missão de fazer uma faculdade e fui reprovado. Você fala, bom, se eu fui reprovado, peguei 3 DPs, meu nome foi para o DP, porque não dava mais para pagar e tal, então não sirvo mais para fazer faculdade, estou fora disso, não sirvo para isso e jamais vou fazer isso. Aí você fala, pô, mas eu falhei nessa missão. De repente você fala assim, olha, eu falhei como pai, eu não vou ter mais filhos, porque eu falhei com o primeiro. Eu fui dar banho nele e deixei ele cair. Coisa de pai, não de mãe. Pai não tem muita experiência, não tem muito jeito para o negócio, vai pegar e... E aí você fala, não vou ter mais filho não, vai ser só nesse. Senão eu vou deixar cair o segundo, o terceiro, o quarto, não, pelo amor de Deus. O que acontece quando a gente acaba
confundindo causa com missão. Amados, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Nós estamos sujeitos a errar na nossa missão. Nós estamos sujeitos a errar quando nós assumimos uma responsabilidade. O que eu quero dizer? Deus tolera a falha nossa em nossa missão. Não estou dizendo que você tem direito de errar. Você fala, não, amado, hoje é dia 26, hoje eu tenho direito de pecar, amado. Hoje é dia do pecado, afinal de contas eu tenho direito. Não estou falando sobre direito de pecar. Ninguém tem direito de pecar. Mas eu estou falando assim, Deus ainda, eu vou usar o termo tolera, vai. Quando eu falho na minha missão. Quando eu tropeço na minha missão. Agora, o que eu não posso é abrir mão da causa porque eu falhei na missão. Porque eu falhei na missão, eu largo a causa. Eu largo a causa de Cristo. Vou dar um exemplo bem popular para muitos. Quando uma pessoa sai da igreja e fala, não quero mais congregar aqui, em lugar nenhum, vou para lugar nenhum. Beleza, um outro começa a falar, irmão, você desviou, não sei o quê. Passa um tempo, esquece o irmão. E fulano, não sei, esquece, ninguém fala mais dele e tal, e vai. Aí você fala, tá vendo, o irmão falhou. Ele falhou na missão dele? Falhou. Talvez ele até abriu mão da causa, ele ficou chateado por um monte de coisa. Agora, quando um pastor chega diante de uma igreja e fala, gente, eu não quero ser mais pastor. Aí o pessoal fala, arma uma fogueira para ele. Onde já se viu um negócio desse? E aí a notícia vai mais longe do que tudo. Pastor largou a igreja, pastor te desviou. Eu falo, não, pastor não desviou não, ele só largou a igreja. Desviou sim, pastor que larga a igreja te desviou. Ele não abriu mão da causa, ele apenas largou mão da missão. E nós às vezes condenamos as pessoas porque falha na missão, como se ela tivesse falhado na causa. Se ela tivesse aberto mão da causa. A pessoa às vezes não abriu mão da causa, ele apenas não suportou mais caminhar naquela missão ou concluir a missão que ele tinha. Mas ele pode sim ainda retomar. O soldado, quando vai para a guerra e toma um tiro, e volta para o quartel e fica sendo tratado, ele continua sendo soldado. O cara vai ser tratado, mas no nosso exército cristão evangélico a gente mata. Mata. Se alguém falha na missão, se alguém tropeça na missão, se alguém comete um erro na missão, o nosso contingente quer eliminar. É fato. Pena que Jesus não está mais fisicamente por aqui para todo dia falar assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Porque é fato. Então a gente tem que ficar claro. Amados, estamos sujeitos a falhar na nossa missão? Sim. Você vai achar gente na Bíblia que tropeçou e falhou na missão? Assim, ó. Um montão de gente na Bíblia que falhou na missão, mas não largou a causa. Gente que a gente considera grandes homens de Deus, que falhou na missão, mas não largou a causa. Ainda continuou. Então eu tenho que entender uma coisa, olha, eu não estou bem na minha missão, eu tenho direito, você tem direito de voltar, parar, retomar, mas não abrir mão da causa de Cristo, você tem que continuar firme em Cristo Jesus. Agora, qual é o problema que muitos têm carregado nesses dias? É carregar o peso ou o sentimento do fracasso. O sentimento de ter fracassado na missão é o que tem matado muita gente. Matado não só irmãos, digamos, pessoas que não têm ministério, mas muitas pessoas que têm ministério. Porque tem gente que às vezes fracassou na missão do casamento, nos filhos, em muitas coisas. E aí ele carrega sempre o sentimento de que ele é derrotado. E aí ele acaba abrindo mão da causa, que é maior, que é Cristo. Ele larga. Amados, nós temos que, talvez, trabalhar um pouco mais o nosso pensamento em relação dessa diferença. O que eu faço é missão. A minha causa é Cristo, é maior. É maior que isso. Ministério é missão.
Isso que fazemos aqui faz parte dessa missão. A sua causa é Cristo. Lembra que Jesus disse, olha, que devemos amar a Deus em primeiro lugar, depois o irmão como a si mesmo. Deus é a nossa causa, é nosso bem maior. Tudo que a gente faz para agradar esse Deus, estamos sujeitos a falhar e a errar. Agora, não podemos ficar carregando o sentimento de culpa do fracasso. Isso nos impede de recomeçar. Tem muitas pessoas que não querem recomeçar porque o sentimento do fracasso é grande e ele acha que ele já não está mais na causa, ele não crê mais em Cristo, ele não crê mais em Deus como ele cria antes, porque ele não faz algumas coisas e para ele fica muito complicado, amado. Mas nós temos que aprender que nós estamos sujeitos sim a falhar na nossa missão. Estamos sim sujeitos. E quando nós não entendemos isso, quando alguém falha do nosso lado, nós condenamos. Nós realmente condenamos essas pessoas. Agora, em relação ao sentimento de fracasso, Jesus disse, lançai sobre mim o vosso fardo, que eu coloquei aqui. Lançai sobre Cristo a sua missão fracassada, que é talvez o seu fardo, o seu sentimento. Ele fala, lance sobre mim. Ele fala, coloque sobre mim. E troque pelo meu que é leve. É interessante como Jesus lida com algumas coisas muito mais fácil do que nós. Nós às vezes colocamos peso sobre nós mesmos que Cristo não colocou. Que não está na fala de Jesus, no ensino de Jesus. Nós podemos corrigir nossas falhas, rever a nossa missão, ver onde falhamos e começar de novo. Podemos. Jesus nos dá esse direito, nos dá essa oportunidade. Porque, olha, o Davi não disse que ainda que eu passasse por um vale de sombra e morte, o Senhor não estaria junto? Passar por um tempo de reprovação, falhar na missão porventura não é um vale de sombra, às vezes, na nossa vida? Quando você se sente reprovado diante da sociedade, em várias coisas, em várias situações, naquilo que você mesmo se propôs a você, você fala, eu vou fazer isso, depois você falha com você mesmo. Você não cumpre a sua palavra com você mesmo, e você se sente fracassado, você fala, já tentei muitas vezes e não consigo. Mas é necessário que a gente entenda que Cristo ainda é a causa maior. Eu não posso falhar com Cristo, abandonando Ele, porque eu fracassei em alguma coisa. Eu fracassei na minha missão. Seja ela qual for, que você às vezes determina. Amados, caso você queira olhar na internet, escreva no Google assim, ministérios fracassados. Você vai achar uma renca de pastores falando sobre ministério fracassado. Gente que se considerou fracassado e às vezes confundiu a sua missão, que é onde ele fracassou, e às vezes não entendeu que a causa ainda permanece. Que eu não preciso permanecer do mesmo jeito ou fazendo igual para que eu ache que eu estou na causa. A minha missão eu fracassei. Mas o Senhor ainda é comigo. Eu estou passando pelo vale de sombra, mas o Senhor ainda é comigo. Porque foi para isso que Cristo veio. Para nos resgatar, não para nos condenar. Porque por falha e erro, já estávamos condenados. Não precisávamos de mais uma condenação. O Senhor veio realmente nos perdoar, nos restabelecer e fazer que a gente consiga entender que quando a gente erra, a gente pode recomeçar. Eu acho que todos nós temos essa oportunidade, porque a misericórdia de Deus nos permite isso, porque a causa é maior do que a missão. Amém? A causa é maior do que a missão. Então, o que você faz não é maior do que o Deus que pagou o preço na cruz por você. Não é e nunca vai ser. A causa é maior. E nós estamos aqui por uma causa, a de Cristo. Não pela nossa missão. Não pela nossa missão. Porque se estamos aqui pela nossa missão, pelo que fazemos, nós temos problemas. Temos sim. Um grande problema. Porque se estamos aqui pela nossa missão, fazemos por nós mesmos.
Queremos atingir os nossos objetivos? Queremos alcançar aquilo que nós estabelecemos para nós mesmos? E esse não é o projeto de Deus. Nós fazemos parte da causa, mas essa causa é maior do que a nossa missão. Então, quando eu falho, o Senhor me perdoa e me dá a oportunidade de começar de novo. Amém? Lembra que nós lemos semana passada que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs? Que Jeremias, lá em Lamentações, Jeremias 3, ele diz: essa é a oportunidade que temos. Então, amados, por mais que você não creia, porque os triunfalistas, os sensacionalistas e os impressionistas não dizem, não admitem. Se eu disser para você, amados, o fracasso faz parte da nossa vida, aí você fala, não creio nisso. Por mais que você não creia, amado, ninguém vive uma vida inteira sem ter fracassado em nada. Então, como eu vou dizer que o fracasso não faz parte da minha vida? A questão é, esse evangelho, entre aspas, triunfalista, impressionista, sensacionalista, que você ouve por aí, diz que não, o fracasso não faz parte. Olha, se não faz parte, por que ele está aí? Porque ele é tão reincidente. Por que Jesus disse que no mundo tereis aflições? Por que Davi falou que ainda que eu passe pelo vale? Ainda que eu passe, quer dizer, eu vou passar por ele. Mas eu sei que essas coisas fazem parte da minha missão. Porque eu sei que meu Deus se relaciona comigo e eu me relaciono com Ele espiritualmente, como Jesus mesmo disse. Ele falou assim, que é sozinho, no meu lugar, no meu canto, eu consigo ter relacionamento com Deus. Mesmo sem afazeres. Mesmo sem estar dentro de uma missão formalizada por assim mesmo. Eu consigo um relacionamento com Deus. A missão, ela faz parte da causa, mas ela não é a causa. Porque senão a gente vai sempre se considerar derrotado. A gente sempre vai se achar fracassado todos os dias. Porque a gente acha que a causa, que a minha missão é a causa. A causa de Deus é maior. Jesus já pagou o preço dessa causa na cruz do Calvário. Isso precisa ficar claro para nós, precisamos entender. O que fazemos é falível. Porque nós somos falíveis. Na questão hebraica de números, o hebreu gosta muito de número, o judeu, no judaísmo, de onde se fizeram muito a questão de numerologia, essas coisas todas, o número 6 é atribuído ao homem. E a mulher também, tá? Esse ser humano, o número 6 é atribuído ao homem, o número 7 a Deus. 7 significa perfeito, 6 significa imperfeito. Imperfeito. Por isso que quando diz que o número da besta é 666, 3 vezes imperfeito. 1 é pouco. 3 não é demais. Tá? São 3 vezes. Então, essa é a nossa condição, e Deus sabe disso. Se você olha, amados, individualmente a vida de cada homem, cada mulher de Deus na Bíblia, você vai perceber que a maioria deles que tem um relato maior da sua vida, você vai perceber que eles falharam na missão. Precisaram retomar. E Paulo admite isso, alguns homens admitem isso. Eu não posso largar a causa porque eu sou falho, porque eu falhei, porque eu tropecei. Eu preciso permanecer firme. Permanecer na fé, crendo que eu posso começar de novo. Tem um dito bem conhecido que fala que perder uma batalha não é perder a guerra. Você está numa guerra, se você perder uma batalha, só que tem muitas, não é uma que define a derrota numa guerra, são todas as batalhas. E você pode sim continuar e perseverar e continuar de novo. A palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus pode nos restabelecer. O que nós não podemos é nos afundarmos no sentimento de fracasso, no sentimento de incapacidade. Nesse sentimento que às vezes, sabe, afunda a gente, deprecia e também leva à depressão. Faz a gente se sentir insignificante, incapaz, e aí por aí vai. Tem tantas coisas que as pessoas se sentem assim. Bom, a misericórdia de Deus nos permite que nós comecemos de novo, porque a causa é maior do que a missão, não esqueça disso. Cristo é maior do que o que você faz. Jesus deu a sua vida pela causa, não pela nossa missão.
Eu vou repetir. Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário pela causa, que é a salvação do mundo. Amém? Não pela minha missão. Não. Mas pela minha vida. A minha vida fazia parte da causa de Cristo. A sua vida faz parte da causa de Cristo. Que era nos salvar, nos resgatar, nos fazer filho de Deus. E ele fez isso. Ele morreu por isso. Agora, a missão dele, como eu já disse, era morrer na cruz do Calvário. Ele cumpriu a missão. Em prol da causa. A causa que estava estabelecida. A missão de Jesus era morrer na cruz, mas não para ficar morto, era para ressuscitar. A ressurreição de Cristo fazia parte da causa. Então, se a ressurreição de Cristo fazia parte da causa, ele precisava morrer, cumprir a missão. Senão, não cumpria o propósito da causa. E eu sei que Cristo não falhou nisso, mas nós falhamos. Em muitos momentos nós falhamos. E o que eu quero realmente que você entenda, assim, todos nós estamos sujeitos a falhas, como Tiago mesmo diz que Elias, considerado o maior profeta do Antigo Testamento, diz que Elias estava sujeito a todas as paixões do mundo, como nós. É interessante, Tiago pega Elias como um profeta emblemático ali. É interessante que as coisas grandes que Elias fez descer fogo do céu, não só para consumir o altar, mas para consumir um bocado de soldado também, 102 soldados, virou churrasco ali, e coisas grandes que Elias fez, ele fala, esse homem cheio de poder está sujeito às paixões do mundo. E você vê que Elias, em alguns momentos, falhou, ficou depressivo, foi para uma caverna, pediu a morte, pediu a Deus que o matasse, falhou. Assim também nós somos falhos. Mas ele pôde recomeçar, restabelecer, foi lá, ungiu Eliseu para suceder ele, e ainda foi arrebatado, foi levado para os céus numa carruagem de fogo, como está escrito. Então nós estamos sujeitos a isso, querido. Estamos sujeitos a cometer as mesmas falhas, errar e falhar na nossa missão. Mas temos oportunidade e o privilégio, por meio da morte de Cristo, de voltarmos atrás, rever e começar de novo. Começar de novo. A gente vê pessoas na Bíblia ali, Jesus restaurando a história de Maria Madalena, que era uma prostituta muito conhecida, que é contada entre os seus depois. A história daquela mulher lá de Jericó, que também era prostituta e foi falada naquela cidade, Deus deu a oportunidade dela entrar na linhagem de Jesus. Ela é contada na linhagem, na genealogia de Jesus ela aparece. Essa é a oportunidade de começar de novo, de se restabelecer. Esse é o Deus de misericórdia ao qual nós temos e cremos, amém? Então a misericórdia de Deus nos permite esse privilégio. Ele deu de fato a sua vida. A missão de Jesus, isso eu já falei, a causa de Cristo é maior do que o ministério, do que o meu ministério pastoral. Eu já disse aqui para vocês, para que eu seja salvo eu não preciso ser pastor. A minha salvação não tem nada a ver com o meu ministério. A minha questão é com a causa de Cristo, sendo filho de Deus. O resto faz parte da minha missão. São as minhas ações aqui. E eu não dependo. Falar, mas o pastor deixou de ser pastor, pronto, não vai mais para o céu. Não. Se eu largar a causa, sim. Se eu largar a missão, não. Falhei. Tá? Deus vai me cobrar acerca da missão. Ele vai me pedir conta dela. Sem dúvida. E Ele sabe e conhece quando você falha, quando você erra, e quando você está fraco, quando você tropeça, e Ele sabe a razão da sua falha e do seu erro na missão. O problema é que às vezes nós mesmos não sabemos, ou quando vemos alguém falhar, nós queremos julgar e dizer o que aconteceu, e de fato nós não sabemos. Deus sabe. Deus conhece o seu coração, o meu coração. Deus ouve o que há no seu interior. Ele sabe das suas tristezas, das suas amarguras. Eu não. Eu sei do que você fala. O que você não falar, deixar escondido, eu não fico sabendo. Mas Deus sabe.
O que eu não posso é condenar você por falhar na sua missão. O meu papel é ajudar você a se recompor e recomeçar a sua missão. Esse é o papel da igreja, não só de pastores e líderes, é o papel da igreja, dos irmãos. Por isso que nós insistimos nos grupos de relacionamento em conhecer melhor uns aos outros, para poder saber onde cada um é mais fraco, para que um possa ajudar o outro. Amém? Ok. Tem uma questão que está dentro da causa de Cristo que é maior. Uma coisa que você precisa entender: ser fiel à causa até a morte. Você pode até falhar na missão, mas você tem que continuar fiel na causa. Jesus disse que aquele que for fiel até a morte herdará a vida eterna, ele diz em Mateus 24. Ele está falando da causa. Ser fiel até a morte, até o último momento. Não importa a idade que já alcançamos, mas permanecer firme na causa. Não abrir mão dela, não querer jogar tudo fora, por causa de uma situação ou um problema no meio do caminho, pegar e jogar tudo pela janela, e falar, não quero saber mais de Deus, Ele não me ajudou nisso, Ele não está olhando para mim, não está dando a mínima, não está me fortalecendo. A gente tem um monte de desculpas, temos mil e um motivo para acusar a Deus de não fazer o papel dele, mas amados, Deus tem feito muito bem o papel dele, aliás, já vem fazendo desde o início, e provou que Ele é fiel na cruz. Na cruz Ele provou que é fiel a você. Ele provou que é fiel a mim. E foi fiel até a morte. Para cumprir a causa que era sua, minha, que era nos salvar. Ele pagou esse preço. Ele foi até lá. Agora, dentro dessa questão de missão, uma pergunta: como podemos minimizar o fracasso em nossa missão? Eu quero ler com vocês agora Efésios 6. Como nós podemos minimizar o fracasso? Não eliminar 100%, porque nós erramos. Somos falhos, somos limitados. Tomamos decisões precipitadas. Não pensamos muito bem nas coisas, não raciocinamos. Temos uma dificuldade grande de medir e pesar as coisas. E quando estamos abalados emocionalmente, sentimentalmente, a gente mete os pés pelas mãos, né? Quando ficamos estressados, nervosos, já levanta tudo, né? Como dizia lá no Nordeste, roda a baiana. Derruba tudo, quebra tudo. Depois veio a besteira que fez, vai juntar os pedaços. Mas primeiro quebra tudo. Eu tenho uma frase que eu li numa janela, escrito assim: reclamar não resolve problemas. Ficar reclamando, murmurando, não resolve problema não. Gente, gastar tempo reclamando e falando do problema é criar mais um problema. Que você está gastando tempo e se estressando de falar do problema, ao invés de parar, pensar, pedir direção de Deus ou pedir conselho para alguém para você resolver o problema. É o que a gente chama assim de focar na solução, não no problema. Porque quando você tem uma janela quebrada e você fica olhando para ela um dia inteiro, ela não se conserta. Ok? Agora, quando você vai atrás de alguém, vai comprar um material, contrata alguém para arrumar, a coisa acontece. Mas às vezes nós fazemos esse exercício de ficar se queixando dos problemas, sendo que a minha queixa não vai trazer solução para eles. Você já discutiu alguma coisa que aconteceu semana passada? E aí você começa a discutir uma pessoa porque fez, porque não fez, que devia ter feito, que era para ter feito assado, mas não fez, que era para ter feito assim. Se você tivesse levantado 1 minuto antes, então, você passa 2 horas discutindo como deveria ter sido feito. Quebra o pau, racha tudo, e não adiantou de nada, porque o que já foi feito, não tem como mudar. Já era. Nós temos esse hábito. Nos estressamos com as coisas que já aconteceram. E nos empenhamos pouco naquilo que podemos fazer de melhor. A questão é, eu sei, já entendi a causa, o que é uma causa, já entendi qual é a missão. Sei que eu falho na missão, sei que eu erro na missão, agora, o que eu tenho que fazer para errar menos? Essa é a questão. O que eu faço para errar menos? Como que eu faço para ser um filho de Deus melhor? O que eu faço para poder agradar mais a Deus? Não o que eu não devo fazer.
Se nós ficarmos aqui falando do que nós não devemos fazer, tem um montão de coisa, mas não vai ajudar em nada. Porque você vai sair com a mesma pergunta. Tá, eu sei o que não devo fazer, mas o que eu devo fazer? E você fala, isso não foi dito, né? Tá, grande coisa. Então é mais importante se focar naquilo que de fato nós temos sim que aprender e fazer do que aquilo que não temos que fazer. Acredito que muitos de vocês conhecem uma história antiga de um grupo de americanos estudiosos cientistas de notas que gastavam tempo estudando notas falsas. E um dia um cara chegou e falou assim, faça isso mais não, estão perdendo tempo. Eu falei, por quê? Ele falou assim, estuda a verdadeira. Se você sabe qual é a verdadeira, qualquer uma outra que você olhar que não é igual é falsa. Não adianta ficar estudando o falso, estuda o verdadeiro. Conheça bem o verdadeiro. Não queira conhecer o diabo para conhecer a Deus, conheça a Deus. O que não for Deus é diabo. Simples. Você quer conhecer as trevas para saber o que é luz? Desculpa, eu não estou afim. De jeito nenhum. Se eu conhecer bem a luz, o que não é luz é trevas. Então, para que às vezes gastar tempo se empenhando em algo que não é? Assim, por que eu tenho que estudar o inverno? Eu não quero ir para lá. Mas parece que nós temos uma tendência a discutir o que não precisa. A discutir o que já passou. Vamos gastar tempo discutindo aquilo que não nos serve. Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha o que Paulo diz. Para que você não falhe, para que você não erre tanto, não vou dizer para que você nunca erre. Todos nós erramos, tá? Mas assim, eu preciso minimizar ao máximo esse negócio. E Paulo começa esse texto, é interessante que ele vem trabalhando várias coisas com a igreja de Éfeso, e ele parece que esse ponto é o ponto que mais interessou Paulo para escrever para os irmãos. Ele começa dizendo assim no versículo 10, finalmente, como se ele dissesse, finalmente cheguei onde eu queria. Cheguei exatamente no ponto que eu queria chegar. Aí ele fala, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Se fortalecer no Senhor teu Deus e no poder de Deus. Essa é, de início, uma forma de você minimizar o erro, minimizar o pecado e minimizar o fracasso na missão, principalmente de cristão, de filho de Deus. Tá? Então, assim, precisamos entender isso. Precisamos buscar compreender. Se eu preciso me fortalecer em Deus, por meio de oração, conhecer mais a palavra, se apegar mais a Deus, não ficar só no coletivo, achar que é só juntos aqui, é que você se fortalece, que você recebe graça ao mesmo poder de Deus. Jesus fala assim, você quer falar com teu pai, fica no teu quarto sozinho, fecha a porta, e ele vai te ouvir e vai te recompensar. Você pode sim, em qualquer lugar, ou naquele lugar que você escolheu, se revestir de Deus também. Tá? Não estamos mais no templo que tinha uma arca, que Deus se manifestava sobre a arca. A presença de Deus não é mais no lugar, mas está nas pessoas. Amém? E você precisa crer nisso. Você precisa se apegar a isso, tá? Então, precisamos disso. Vamos lá. Finalmente, fortaleça-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Toda. Esse é um problema que temos. Ah, não, me é conveniente a salvação, então eu só pego o capacete. Ah, eu só a couraça porque eu não quero morrer. Quando o diabo me tacar uma seta maligna, eu só quero a couraça. Ah, não, chinelo não estou afim de fazer isso. A gente vai falar sobre isso. Não podemos agir por conveniência. E muita gente hoje, no meio cristão, evangélico, protestante, age por conveniência. Eu só quero uma parte. Se você quer realmente minimizar o seu fracasso como filho de Deus, na sua missão para com Deus, você precisa entender esse conselho que Paulo está dando aqui. Vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem muita gente fracassando na missão porque não está firme. O diabo faz cilada e cai. O diabo vem e senta o chinelo, dá-lhe rasteira mesmo e cai.
porque falta alguma coisa. Então você precisa estar com a armadura de Deus para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, olha o que Paulo fala, pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou carne e sangue, como diz outra versão, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis ou firmes, depois de terem feito tudo. Nós precisamos fazer um processo de entendimento cirúrgico nessa parte, porque às vezes a gente não entende. A nossa luta, como diz Paulo aqui, é contra seres espirituais. E para que eu possa resistir às ciladas desses seres espirituais, para que eu possa realmente combater esses seres espirituais, eu preciso estar revestido dessa armadura que ele vai passar, que ele passa aqui detalhadamente, cada parte dela. Eu preciso estar revestido. Por quê? Porque a minha luta não é contra pessoas. Eu sei que Satanás pode até usar a vida de pessoas, mas eu não posso centrar como inimigo a pessoa, mas sim quem age nele. Então eu não posso chamar pessoas de inimigos. Aqui diz que o meu inimigo, que a minha luta não é contra seres humanos ou pessoas. Por seres espirituais, ele fala, por isso vistam toda a armadura, para que possa resistir no dia mau. Amados, todos nós temos um dia mau. Mal no sentido de você ser tentado até as últimas consequências, e você às vezes chegar a agredir uma pessoa com palavras, às vezes fisicamente, ou explodir com você mesmo, ou seja, qualquer outra situação. Ou cair em pecado, seja adultério, fornicação, seja o que for, uma luta no trabalho, que você explode com seu chefe, e é demitido, e você espragueja ele. Cada um tem o seu tipo de dia mau. Mas aqui Paulo está dizendo, se você estiver revestido com a armadura de Deus, você vai poder resistir isso. Porque ele mesmo diz, ireis, mas não pequeis. Aí eu fiquei irado, mas não pequei. Fiquei nervoso, tive vontade de morder a orelha do meu marido, mas não mordi. Tive oportunidade, mas não fiz. Entende? Mike Tyson mordeu a orelha de Holyfield. Não deu mole, né? Mas assim, aquela coisa que você tem, e aí você vai para o seu quarto, você se morde, faz o que você quiser, dá uns tapas na parede e fala, Senhor, me livre desse mal. Tá? Lembrar do que nós falamos semana passada, qual é a palavra que pode te dar esperança? Tá? Você tem que ter sempre uma palavra de Deus para que realmente possa te ajudar nesse momento. Porque na oração do Pai Nosso, não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal, me livre desse dia mau, que eu não caia na tentação de pegar o que é dos outros, falar o que não devo, que eu possa resistir. Às vezes o seu dia mau pode ser uma coisa muito pequena, que eu possa dizer, isso não é nada, para mim, mas para você pode ser terrível, para você pode ser grande. Porque você ainda é fraco nessa área. Você ainda é vencido nessa área. Então, para você é uma luta grande. Para outros, já passou. Já superou. Então, precisamos resistir o dia mau e permanecer firmes ou inabaláveis, depois de você ter feito tudo. Assim, versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-os com o cinto da verdade. Agora vem o que Paulo fala de que você precisa ter. O cinto da verdade, a couraça da justiça, tendo os pés calçados com o evangelho da paz, usar o escudo da fé com o qual você poderá apagar
todas as setas malignas de Satanás, as setas inflamadas de Satanás. É a sua fé. E fé é fidelidade. É a sua fidelidade a Deus que repele os dardos inflamados de Satanás. Versículo 17, ele fala: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos falando, amado, tenha a palavra para você se defender. Use a palavra. Diz que a sua espada, Jesus deixa claro isso na tentação do deserto, lá no deserto, quando Satanás vem tentá-lo e dizer: olha, assim, você está com fome, transforma esse pão em pedra e come. E ele fala: nem só de pão viverá o homem. Ele vai rebatendo, ele usa a palavra. Por isso que semana passada nós perguntamos aqui se você tem uma palavra que te dá esperança. O que pode te dar esperança? O que te livra? Não estou falando de você ter lá o Salmo 91 para ficar rezando, não, amado. Tem gente que a página do Salmo 91 ali é até meio durinha, tanta poeira, né? Que fica aberto só ali. Mas, amados, nós precisamos sim usar o capacete da salvação e essa espada, essa palavra de Deus. Aqui fala sobre a verdade. Você sempre tem que ter, não só falar a verdade, mas ter uma vida de verdade, não uma vida falsa, que é uma coisa aqui, é outra em casa, que é dúbio, tá? Tem o sacro e o secular. Minha vida sagrada é domingo, minha vida secular é de segunda a sábado. Segunda a sábado eu faço o que eu bem entendo, e domingo eu agrado a Deus, tá? Deus não quer isso não, Deus quer você por inteiro. Deus quer te aprovar aqui dentro, quer te aprovar lá fora. Você não pode ser aprovado aqui e reprovado lá fora. Aí não tem jeito. Tem que ser uma coisa só. O que você fala aqui, que seja lá fora. É o que Jesus diz, que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Continuando aqui, Paulo diz que devemos orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse conselho de Paulo, vamos relembrar. Nós estamos aprendendo como minimizar o nosso fracasso como cristão. Paulo está ensinando aqui, ó. Ele não coloca nessa mesma forma, mas nós sabemos, ele fala da forma que ele coloca. Você quer ser vencedor, como gostamos de ouvir? Quer ser vencedor? A armadura de Deus. Esteja totalmente revestidos da armadura de Deus. E aí sim você vai ser vencedor. E ser vencedor nada mais é do que não ser fracassado. É não fracassar. Não ser vencedor é ter tudo de mão beijada. Porque para muitos é isso. Não, Deus me deu uma casa nova, me deu uma casa no Morumbi, me deu um carrão, me deu isso, me deu aquilo outro, né? Agora não tem mais nem tempo de ir na igreja, porque eu tenho que cuidar da casa da praia, o sítio, né? Deus me entende, foi Ele que deu. Sabe? Não é bem por aí. Porque tem gente que fala que Deus deu tudo, depois fala: Deus, desculpa, não tem mais tempo para você não, tá? Voltando ao versículo 18. Orem no Espírito, que orar em Espírito é orar em línguas, em todas as ocasiões, seja qual for o problema, a dificuldade, a ocasião que você está enfrentando, você tem que orar, amado. Você tem que recorrer a Deus, você tem que buscar em Deus. E ele continua, diz: com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Tem que perseverar. Ah, já orei um mês passado, não precisa orar. Não, persevera, mano. Persevera. Quando Jesus fala da parábola da viúva que importunava, ele diz assim: olha, uma viúva chegou na casa do juiz e falou: seu juiz, resolve meu problema. Ele falou: vai embora, velho, vai encher o saco de outro. Aí voltou de novo, chegou uma hora, ele falou assim: eu vou atender essa mulher para ela parar de me perturbar. E atendeu. E Jesus fala assim: olha, se ela que perturbava, ela foi atendida, o pai de vocês também, ao ouvir, vai atender. É uma parábola de Jesus, não é história minha, não. Tá? A mulher perturbou, na história de Jesus, a mulher perturbou tanto o juiz que ele atendeu. Ele falou assim: vocês não vão precisar perturbar tanto o pai, não. Porque o pai sabe do que você precisa antes mesmo de você falar. Mas você tem que falar. Você tem que ir lá e pedir. Jesus não disse: batei e abri-se-vos-á? Pedir e receber. Tem gente que quer receber sem pedir. Ah, Deus sabe que eu preciso. Sim, Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que você ore, que você busque a Ele, que você fale com Ele, que você realmente possa abrir o seu coração para Ele.
Aqui ele diz também no 19, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, Paulo está falando o quê? Permanecer na causa. Permanecendo nele. Porque a missão de Paulo, concluindo o versículo, eu falo com coragem como cumpre a fazer. Olha o que Paulo está dizendo, ore por mim para que eu permaneça na causa. Porque a missão de Paulo estava sendo feita. Mas onde é que Paulo estava? Onde? No presídio. Paulo estava preso. Paulo poderia se considerar um cara fracassado. Puxa, eu estou preso, estou amarrado aqui. Só que para ele a missão não era mais importante do que a causa. E tanto é que ele não pede oração para que ele conseguisse ser solto e terminasse a missão. Ele fala para que eu permaneça na causa. Para que eu não abra mão dela. Porque a causa de Cristo é mais importante. E é isso que às vezes nós temos que entender. Então, o que nós fazemos tem sim o seu grau de importância, amado. Mas se falharmos nela, o Senhor pode sim nos perdoar. E nós podemos recomeçar. E eu quero que você realmente creia nisso. E uma coisa que é importante, no que Paulo fala aqui de permanecer firme na causa, eu quero colocar um parênteses para você. É fácil permanecer firme, como ele diz, depois de fazer tudo, quando você venceu. É fácil. Agora, quando você falha e você perde, é mais difícil. Tá? Mas é aí que você precisa estar firme. Você chamar umas pessoas na sua casa para fazer um churrasco e comemorar uma conquista sua, um emprego novo, o carro novo, seja o que for que você conseguiu, é fácil. Agora, chamar as pessoas em casa e falar assim, olha, eu vou fazer um sacrifício de adoração a Deus por meio de um churrasco, porque eu venci, aliás, eu perdi uma batalha, mas não perdi a guerra e vou perseverar ainda. Isso parece que não faz parte do nosso coração, da nossa vida. Como ser grato a Deus na tribulação? Quem aqui já jejuou por algo que não recebeu? Não pelo que não vai receber, pelo que não recebeu. Fala, Senhor, eu vou fazer um jejum porque eu não consegui, por gratidão a Ti, porque eu passei pela luta, pela batalha, perdi, mas permaneço firme. 2 pessoas eu sei que levantou a mão. Jejum por gratidão, campanha por gratidão. Eu fiz uma campanha de 7 dias, consegui algo. Agora eu vou fazer uma campanha de 7 dias agradecendo. Não, já recebi, para quê? É interessante que Jesus fala, cadê os leprosos? Só voltou 1? Mas eu não curei 10? Só 1 voltou para agradecer? Não é de hoje que às vezes nós não entendemos bem isso. Amados, permanecer firme quando nós falhamos na missão é difícil. É muito difícil. Agora, para fechar aqui, eu quero só citar uma coisa para vocês. Não carregue o sentimento do fracasso. Lance sobre Cristo esse sentimento de fracasso. Não carregue isso. O fracasso sempre vai estar presente em nossas vidas. Em alguma área. Mas ele não é para nos derrotar e fazer que nós viemos desistir, não. É para que a gente persevere. Para que a gente continue. Jesus disse que no mundo nós teríamos sim aflição. Mas de fato ele nos dá força para continuar. Amém?